Na semana passada eu não estive aqui com vocês porque estava acompanhando a minha mãe em cirurgia, né? Mas o Lucas esteve aqui com vocês, e nós, nas últimas oportunidades que tivemos, nós falamos então a respeito do Espírito Santo. Queremos agora dar sequência nessa temática da nossa EBD. Então eu quero conversar com vocês hoje a partir do texto lá de Efésios capítulo 4. Abra aí o texto sagrado comigo, Efésios capítulo 4. Se você está aqui no chat e não colocou o seu pedido ou até mesmo algum motivo de gratidão, pode colocar aqui. Daqui a pouquinho, depois do momento da exposição bíblica, nós faremos um momento de encerramento e nós estaremos em oração, tá bom? Estou vendo aqui se tem mais alguma coisa. Acho que eu citei todo mundo, né? Se eu esqueci de alguém, me desculpa, mas acho que eu passei todos os nomes, né? Acho que eu passei sim. Dá uma olhadinha então, Efésios capítulo 4, eu leio de 1 a 6. Diz assim a palavra do nosso Deus: Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai querido, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós oramos agradecidos pela Tua palavra que chegou até nós. Palavra essa, ó Deus, que mudou a nossa história, mudou o rumo da nossa vida, da nossa existência. Palavra essa que fala ao nosso coração, e nós oramos, rogamos, clamamos e pedimos que o Senhor mais uma vez fale e edifique o coração da Tua igreja. Abençoe-nos, ó Deus, nesse momento, quando vamos estudar e ouvir a Tua palavra. A Tua palavra que nos leva à fé, e nós queremos ser pessoas de fé por meio da Tua palavra. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Meu tema hoje é a unidade da igreja por meio do Espírito Santo. É claro que aqui nesse bloco literário de Paulo vai tratar e vai falar a respeito da unidade, mas para falar a respeito da unidade, o apóstolo Paulo vai tocar no tema da Trindade, e esses dois temas estão extremamente interligados e completamente conectados, e basicamente nós estamos estudando a doutrina do Espírito Santo, e nesse texto nós veremos como a unidade do Espírito Santo na igreja é extremamente importante. Hoje nós caminharemos, se o tempo nos permitir, de 1 até 6, e na próxima semana nós veremos como o Espírito Santo concede à igreja, capacita a igreja, concedendo dons espirituais para que a igreja possa cumprir o seu ministério. Agora, é muito interessante a gente lembrar que Paulo tinha um apreço, um carinho muito grande por essa comunidade de fé. Paulo, nesse exato momento, ele está preso, conforme o texto vai dizer para nós aí no verso 1, ele começa fazendo um pedido, ele faz uma espécie de um clamor à igreja, ele fala assim: eu rogo a vocês, eu clamo a vocês, eu peço a atenção de vocês, para que vocês entendam o que eu vou falar a partir de agora. Se você conhece um pouco do texto de Efésios, você sabe que no capítulo 1, no capítulo 2 e no capítulo 3, Paulo está colocando as bases doutrinárias a respeito das quais ele vai discorrer no texto de Efésios. Então ele faz a apresentação até o capítulo 3, e a partir do texto do capítulo 4, Paulo então começa a fazer as aplicações. Então, se somos salvos pela graça, se somos abençoados nas regiões celestiais, se conhecemos e reconhecemos que Deus é soberano, como ele escreve, por exemplo, no capítulo 1, nós precisamos entender que Deus está governando toda a história, que Deus está governando a igreja, e que
Deus então deseja que essa igreja, a igreja do Senhor Jesus, viva em unidade, permaneça unida, porque ela unida, ela continua avançando e ela continua proclamando o evangelho do Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus clamou pela unidade da igreja lá em João capítulo 17, ele roga para que os seus discípulos sejam um, assim como ele e o Pai formam essa unidade. Então veja aqui comigo no verso 1 que Paulo começa o capítulo 4 falando da sua própria identidade. Isso me chamou muita atenção. Diz assim o texto: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor. E é muito interessante, é a curiosa forma que Paulo olha para a vida. E é uma forma completamente diferente da nossa forma de olhar para a vida. Às vezes nós olhamos para a vida a partir das nossas lutas, a partir dos nossos problemas, a partir das nossas dificuldades, e vamos levando essas situações cotidianas para a nossa existência e fazemos com que a nossa identidade fique atrelada às lutas que tivemos durante a nossa jornada. Mas é muito interessante que Paulo olha tudo aquilo que está acontecendo na sua vida, no seu momento histórico, mas ele olha pela ótica cristã, pela cosmovisão cristã, e Paulo então consegue entender que todos os eventos da sua vida estão debaixo do olhar soberano de Deus e que Deus não perdeu o controle da sua vida e principalmente que Deus não perdeu o controle da história. Então essa visão de Paulo é muito interessante para nós, eu diria imprescindível para os nossos dias, quando as pessoas pensam que Deus perdeu o controle da vida, que Deus perdeu o controle do mundo e que Deus perdeu o controle da igreja e das nossas vidas. Enquanto Paulo está dizendo o seguinte: eu estou preso, mas eu estou preso porque Deus assim permitiu. Então veja que Paulo aqui começa o capítulo 4 fazendo essa aplicação, nos levando ao entendimento de que as nossas vidas não estão mais nos nossos controles, ou seja, nós não controlamos mais a nossa própria existência. A nossa existência agora deve ser uma existência que glorifique a Deus e que cumpra a missão que Ele tem para a nossa vida. Então é interessante que ele está preso, mas ele não fala que ele está preso por conta do imperador romano, ele não fala que ele está preso porque ele descumpriu qualquer lei, qualquer ordenança ou qualquer situação daquele momento histórico, não, ele fala que ele está preso do Senhor, ele não é um prisioneiro do império, ele é um prisioneiro do Senhor, no Senhor, porque ele entende que ele só está preso porque ele fez a vontade de Deus, porque ele cumpriu a sua missão de divulgar o Evangelho. Eu achei isso muito interessante porque na realidade, a sua identidade está ligada a Jesus e tudo aquilo que acontece na sua vida, ele tem o entendimento de que está acontecendo aquilo porque ele está caminhando com Jesus. Ele, Paulo, o apóstolo, só está preso porque ele pregou a respeito de Jesus e assim então ele foi colocado no cárcere. Então veja que ele consegue entender que depois que ele se encontrou com Jesus, o curso da sua história, a sua forma de ver a vida mudou. Então ele só consegue ver a vida, e graças a Deus por isso, pela lente do cristianismo. Então ele fala assim: eu não sou um prisioneiro qualquer, eu estou preso porque eu estou cumprindo a missão de Deus, e mesmo preso, eu não vou deixar com que essa situação adversa venha tomar conta da minha vida, ou venha ferir a minha própria identidade. E aí eu faço uma pergunta: quem é você? Quem sou eu? Será que os nossos problemas definem a nossa vida? É muito interessante quando nós conversamos com as pessoas e as pessoas começam a falar das suas vidas e começam a contar histórias da sua vida, do passado, e começam a dizer que elas são de determinadas maneiras, ou elas agem de determinadas maneiras, elas têm determinados comportamentos e personalidades por conta de algumas dificuldades. Agora é interessante que Paulo aqui vai ressignificando tudo a partir da sua experiência com Deus. Ele poderia estar reclamando lá no fundo da cela, não, mas ele está dizendo o seguinte: eu sou prisioneiro no Senhor, enquanto eu estiver aqui como prisioneiro no Senhor, eu vou cumprir a minha missão aqui, na prisão, vou falar de Cristo para todas as pessoas que estão aqui comigo, e ao mesmo tempo, daqui, eu vou enviar cartas para as igrejas, como ele está fazendo aqui, encorajando a igreja de Éfeso e mostrando que a igreja de Éfeso deveria ficar unida na presença
presença de Deus. Então Paulo, ao falar da unidade do povo de Deus, ele vai usar a figura metafórica do corpo, novamente como ele usou em outros contextos, em outros momentos. Ele vai falar o seguinte: olha, a igreja, o povo de Deus é como um corpo. Então você pode olhar o seu corpo e ver como o seu corpo é completo, como cada parte do seu corpo tem a sua funcionalidade. Então dessa maneira, Paulo escreve à igreja de Éfeso dizendo o seguinte: olha, vocês são múltiplos, vocês têm muitas pessoas de várias culturas, de vários povos. Eu sei que aí há gentios e também judeus, mas agora vocês estão ligados ao corpo, agora vocês fazem parte do mesmo povo. Veja que Paulo aqui está mostrando que a unidade é fruto do agir de Deus. A unidade não é formada por nós ou fomentada por nós nesse sentido, não. O que Paulo está dizendo para nós é que a unidade da igreja depende do agir de Deus. É Ele que nos une, é Ele que nos traz para dentro do corpo, é Ele que nos forma como corpo por meio da salvação oferecida e por meio também da atuação e o convencimento do Espírito Santo de Deus. Agora, veja que Paulo também está mostrando que a Trindade, as três pessoas de Deus, estão agindo de forma harmônica, bela, na unidade do povo de Deus. Então, isso é extremamente bonito no texto. O Deus Pai enviando o seu amor, o Filho cumprindo a missão de ser o mediador lá na cruz do Calvário, e o Espírito Santo convencendo as pessoas, trazendo as pessoas ao pleno conhecimento de que Jesus é o Filho de Deus. E assim então, por meio dessa ação da Trindade, nós temos a igreja sendo formada, e essa igreja precisa permanecer unida, coesa, com esse entendimento bíblico de que o Pai nos ama, de que o Filho nos salva, e quem convence é o Espírito Santo. Agora, muito interessante a gente olhar no texto. Eu peço que você dê uma conferida comigo aí no verso de número 3. Como Paulo diz para nós que nós precisamos nos esforçar com diligência para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Olha que interessante. Ele fala de esforço, ele fala de diligência para a preservação da unidade. Então veja, nós não podemos criar a unidade, mas nós precisamos, como igreja, manter e preservar a unidade. Então o que nós precisamos fazer como servos de Deus? Preservar a unidade que Deus já nos deu. Então, nós não podemos nunca lutar contra a unidade da igreja. Nunca podemos combater a unidade da igreja, porque é Deus que vai reunindo o seu povo. Ele é o grande pastor, e esse pastor vai salvando, vai cuidando e vai trazendo as pessoas para dentro do corpo que nós conhecemos no Novo Testamento como a igreja, como o corpo do Senhor Jesus. Então Paulo aqui nesse primeiro momento vai mostrar para nós como nós podemos preservar a unidade da igreja, e depois então nós entraremos no segundo ponto, quando eu quero trabalhar com vocês a respeito do alicerce, o fundamento da unidade da igreja. Então, no primeiro momento eu quero falar de 4 pontos aqui que o texto apresenta para nós. Deixa eu ver. Isso, 4 pontos, como nós podemos preservar a unidade que Deus está nos dando. Me acompanhe aí no versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da nossa vocação, a qual fosse chamados. Então nós fomos chamados para essa vocação. E qual vocação? Vocação de ser povo de Deus, vocação de manter a unidade, de viver em unidade, de entender que agora nós somos povo de Deus. Então nós recebemos essa vocação, e nós precisamos, lá no versículo 3, ter um esforço diligente, ou seja, precisamos ter disciplina, precisamos fazer de tudo para que o corpo de Cristo permaneça unido. Então veja que interessante que Paulo vai colocando essas questões para nós refletirmos. Então Paulo vai falar da unidade e não da uniformidade. A unidade vem do interior, enquanto a uniformidade é algo externo. A unidade é graça de Deus, é graça espiritual, enquanto a uniformidade é resultado de uma pressão exterior.
A uniformidade, ela é mecânica, enquanto a unidade é orgânica e natural. É muito interessante quando a gente vai para uma outra cidade, para um outro contexto, para um outro estado, a gente conhece uma parte da igreja do Senhor Jesus Cristo e a gente começa então ali a conversar, a gente vai cultuar juntos e depois de um tempo a gente fala o seguinte: olha, parece que a gente se conhece há tanto tempo. E não é que a gente se conhece há tanto tempo, é porque nós partilhamos dos mesmos princípios, nós partilhamos dos mesmos valores. Foi interessante, há 2 semanas atrás, por exemplo, o nosso missionário Fábio Galvão estava aqui entre nós e o seu filhinho Davi veio juntamente com ele. E Davi e Timóteo começaram a brincar e brincar e brincar. Eles ficaram aqui muito tempo brincando enquanto nós estávamos aqui fazendo culto, eles ficaram andando por aqui. E depois, quando ele foi embora, o missionário Fábio me falou que ele ficou entristecido, ficou chorando. E quando chegou em casa, o Fábio perguntou para ele: e aí, como que foi brincar com o Timóteo? Como que foi lá aquele momento que vocês ficaram ali pintando lá na cozinha da igreja? Ele falou assim: foi muito legal. Aí o Fábio falou para ele: você viu, é um amiguinho novo que você não conhecia. Aí ele falou assim pro Fábio, o Fábio me contou no sábado, ele falou: não, papai, eu já conhecia ele, eu só não tinha sido apresentado a ele, mas eu já conhecia, ele é da igreja, eu já conhecia ele. Então, quando a gente é de Jesus, quando a gente encontra um povo de Jesus, é como se a gente já tivesse se conhecido, mas a gente não foi apenas apresentado. Então veja que é esse princípio que Paulo aqui está colocando, e ele vai usar essa ideia do corpo para falar da unidade, pois o nosso corpo tem várias partes, mas cada parte cumpre a sua função dentro do todo. Então o Deus triuno é quem constituiu a igreja em unidade, e lutar contra a unidade da igreja, como eu já disse, é um grave pecado diante dos olhos de Deus. A unidade não é criada, e sim preservada. Nós não podemos criar a unidade, mas nós precisamos manter a unidade. A unidade é a obra de Deus e não do homem. A unidade cristã nos faz andar de uma maneira digna, que testemunha que nós somos dele, que a nossa vida está ligada a dele, que a nossa vida está conectada com a vida de Deus, com os princípios dos seus valores. Então veja que Paulo aqui vai dar algumas orientações básicas e eu diria até fundamentais para a nossa caminhada. Em primeiro lugar, para a gente preservar a unidade da igreja, nós precisamos andar com toda humildade. É muito interessante isso, porque Paulo vai falar para nós de toda a humildade. Não é qualquer princípio de humildade e nem um pouquinho de humildade. Como diria uma pessoa, falando o seguinte: eu só preciso ter uma dose de humildade. Paulo vai falar o seguinte: não, você precisa de toda a humildade. E Paulo vai falar que a humildade é uma virtude cristã. É interessante que na cultura grega, romana, os romanos, por exemplo, não viam a humildade como um sinal ou uma virtude a ser cultivada. Muito pelo contrário, eles achavam que a humildade era um sinal de fraqueza. É interessante que Jesus, ele ressignifica essa expressão e ele mostra para nós que nós precisamos andar copiando a vida dele, porque ele mesmo disse: eu sou manso e humilde de coração, eu tenho meu coração inclinado para a humildade. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, vai dizer que Jesus se manteve humilde, se esvaziou de toda a sua glória, tomou a forma humana, foi até a cruz e recebeu a morte de cruz. Então veja, os seguidores de Jesus devem mostrar a mesma humildade enquanto vão caminhando com Ele. Enquanto a gente vai caminhando e seguindo os passos de Jesus, precisamos aprender a ter uma vida de humildade. Eu diria até que é um absurdo, é um contrassenso, uma pessoa se dizer cristã e se manter orgulhosa, prepotente. Não faz sentido. O próprio Senhor Jesus diz para nós que bem-aventurada é aquela pessoa que é humilde, humilde de espírito. Cristo é o exemplo máximo para nós de humildade. Ele lava os pés dos seus discípulos e, como eu já citei, ele se esvazia.
Ele abre mão da sua glória, da sua majestade, toma a nossa forma, e João vai dizer para nós que ele se torna o Verbo de Deus encarnado, para tomar a nossa forma, para morrer na cruz. Então Jesus mostra para nós a humildade, e Paulo diz para nós que para a gente manter, para a gente preservar a unidade do corpo de Deus, do corpo de Cristo, do corpo da igreja, nós precisamos ter humildade, ou precisamos agir com humildade, porque a humildade é uma marca do cristianismo. Precisamos também andar com mansidão. É interessante porque mansidão não é sinônimo de fraqueza, como pensam muitas pessoas. Até a gente fala isso no dia a dia, né? Fulano de tal é uma pessoa muito mansa, uma pessoa muito pacata, mas na realidade a expressão bíblica significa que a pessoa mansa, ela tem as suas forças suavizadas. Ela tem a sua força, ela tem vigor, mas esse vigor e essa força estão controlados. É interessante que a pessoa mansa não é aquela que tem força, mas aquela que sabe administrar ou cuidar da sua força. Ela sabe controlar, ela sabe dominar a sua força. E essa expressão era usada muito no contexto rural para falar de animais adestrados. Eu sempre me lembro do meu avô, quando eu tenho que explicar essa expressão mansidão. Um cavalo, por exemplo, ele tem muita força, mas no entanto existem cavalos amansados, cavalos extremamente dóceis, e os cavalos eles não perdem a força porque eles são mansos. Em algum momento, se você exigir, você precisar, ele tem muita força para liberar, enfim, correr e exercitar a sua força, mas ele tem uma disciplina, ele foi colocado sobre essa disciplina, ele agora foi completamente adestrado. Ele continua tendo força. É interessante que no grego popular, no grego que as pessoas falavam nas ruas, essa expressão era usada para descrever aquelas pessoas que tinham um tratamento cortês, umas pessoas que tinham palavras suaves ou docilidade de caráter. Então veja que uma pessoa mansa não insiste em seus direitos, não fica reivindicando importância ou autoridade, simplesmente aquela pessoa que é mansa, ou ela foi amansada por Deus. E aí vem o Senhor Jesus e diz para nós que felizes são aqueles que são mansos. São mansos. É interessante, queridos, que, por exemplo, Abraão é um exemplo de mansidão, e foi um homem que mostrou muita força. Moisés foi um homem que mostrou muita força, mas também foi um homem que mostrou muita mansidão, ou seja, essa força foi controlada pelo Espírito de Deus. Jesus mesmo disse: olha, eu sou manso e humilde, eu tenho mansidão, eu vou ensinar mansidão. É o mesmo Jesus que, por exemplo, entra no templo e naquele momento ele vira as mesas dos cambistas e expulsa os cambistas, mas ele, em todo o tempo, ele mostra a sua mansidão. Eu me lembro, por exemplo, de Paulo e Pedro, que eram homens extremamente explosivos, mas que foram andando com o Senhor Jesus, e nessa caminhada do discipulado se tornaram pessoas mansas. Então, para a gente preservar a unidade da igreja, a gente precisa ter humildade, a gente precisa ter mansidão. O problema é que a gente explode, a gente estoura a qualquer momento. E aí nós precisamos ter esse entendimento de controlar a nossa força, de não falar naquela hora, de entender os momentos, de usar a nossa força no momento certo, de ser dominado pelo Espírito Santo de Deus. Em terceiro lugar, ele fala que nós precisamos andar com longanimidade. Em algumas versões vai falar de paciência. A ideia aqui é ânimo longo, aquela pessoa que não se abate com facilidade, uma pessoa calma, uma pessoa serena, uma pessoa que não revida, uma pessoa que não se vinga. E a expressão aqui significa literalmente o seguinte: aquela pessoa que aguenta com paciência as pessoas provocadoras. É a pessoa que suporta o insulto sem querer o revide. Eu acho muito interessante isso, porque no nosso tempo, quando nós somos tão demandados e as pessoas esperam tantas ações e falas e reações da nossa vida, a gente não revidar com violência, com lamento, com ressentimento. Hoje a gente vive num tempo assim, as pessoas ficam ressentidas por qualquer coisa.
Em quarto lugar, Paulo aqui coloca nesse momento em que nós precisamos ter esse entendimento de preservar a unidade da fé, que nós precisamos andar suportando uns aos outros. Ele diz aí no texto, é interessante que a maioria das pessoas pensam que suportar uns aos outros tem a ver com aquela tolerância, com aquela pessoa chata, indesejável, aquela pessoa desagradável. Eu tenho que aguentar, eu tenho que tolerar esse sujeito, essa pessoa, eu tenho que aguentar com ressignição, né? Eu tenho que aguentar essa pessoa, eu tenho que ficar com ela, não tem como. Não é isso. A ideia de Paulo aqui é de ser suporte. Por exemplo, essa plataforma aqui, esse púlpito, está dando suporte para a minha Bíblia. Então, é nesse sentido. Para a gente preservar a unidade da igreja, a gente precisa dar suporte às outras pessoas e suportar as outras pessoas em amor. Porque nós fomos alcançados pelo amor e na igreja nós precisamos suportar as outras pessoas em amor. Então agora eu quero passar ao segundo momento, que eu quero falar a respeito do fundamento da nossa unidade. Eu já falei a respeito dessas questões mais, mais relacionais, de uma pessoa lidando com a outra, dentro do reino de Deus, dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo. Agora nós veremos então o fundamento dessa unidade. Paulo aqui é muito interessante, nessa aplicação ele já vai mostrar a aplicação e depois ele mostra o fundamento, porque de 1 a 3 de Efésios ele já deu o fundamento, então ele faz uma aplicação e depois ele mostra o fundamento da nossa unidade. A nossa unidade, a unidade cristã, baseia-se na doutrina da Trindade. No versículo 4 você vai ver que ele vai falar aqui um só Espírito, vai falar do Espírito Santo de Deus. Ele vai falar no versículo 5 de Jesus, um só Senhor, e lá no versículo 6 ele vai falar um só Deus e Pai de todos. E aqui Paulo vai nomear algumas realidades que nós precisamos tomar atenção para que nós possamos entender a base, o fundamento da nossa unidade. Em primeiro lugar, Paulo fala que há um só corpo, só existe uma igreja verdadeira, a igreja do Senhor Jesus, o corpo de Jesus Cristo formado pelos seus discípulos dele. Nós não temos tempo, mas se pudéssemos voltar, por exemplo, no capítulo 2, o apóstolo Paulo vai dizer que ele, Jesus, trouxe os gentios e trouxe os judeus, evangelizou paz aos gentios e também aos judeus, e assim formou um só povo, que Paulo aqui aos Efésios vai dizer que se chama a família de Deus. Então a igreja do primeiro século era formada por judeus e gentios, que se torna uma única família no céu e na terra. Então veja que interessante isso, há um só corpo, e as pessoas que começam a fazer parte desse corpo por meio da conversão e por meio da salvação, são movidas pelo Espírito Santo a reconhecerem que Jesus Cristo é o Senhor. Então João vai dizer para nós que todos aqueles que confessam se tornam, recebem o poder de serem chamados filhos de Deus. Então quem é chamado filho de Deus, filha de Deus? Aquele que confessa, que reconhece que Jesus Cristo é o Senhor. Então veja, nesse momento nós somos então inseridos dentro do corpo. Então a igreja de Jesus é supradenominacional. Dizer que uma igreja local ou uma denominação é a única igreja verdadeira é muita pretensão, uma pretensão extremamente arrogante. Nós devemos estar ligados ao corpo do Senhor Jesus, conforme nos diz o Novo Testamento. Como ele vai falar, a igreja, na teologia a gente vai usar essa expressão, né? A igreja universal, ou seja, a igreja de todos os santos, sem placas, sem denominações, a essa igreja. Então é muito interessante que no nosso contexto a gente vê denominações ou até igrejas locais dizendo que não há salvação fora daquela igreja ou fora daquela visão. Eu vejo e ouço muito isso, né? Pessoas confiando as suas vidas a pastores, missionários, apóstolos, enfim, que as pessoas falam de cobertura espiritual, que não podem sair debaixo do seu olhar, da sua atenção. Então isso não existe, que somente aquela igreja tem a mensagem salvadora, e quem não está ligado àquela igreja vai para o inferno e tal. Na realidade Paulo está dizendo assim, há um só corpo, há um corpo de Jesus. E qual que é esse corpo de Jesus? Os salvos, aqueles que confessam o Senhor Jesus de todas as eras, de todos os tempos, aqueles que confiam em Jesus. Há um só corpo, e no céu não haverá placas de igreja. Lá no céu nós seremos um só povo, e precisamos ter esse entendimento. Então a nossa unidade está baseada nesse
alicerce, ou um dos alicerces. Nesse primeiro alicerce, há um só corpo, há um só Espírito. É o mesmo Espírito que habita em cada crente que já confiou em Jesus. Então veja, do outro lado do mundo, uma pessoa que é uma cristã, uma convertida, ela tem o mesmo Espírito que eu estou aqui no Brasil, aqui na cidade de Sorocaba. Há um só Espírito, não existe vários Espíritos, existe um só Espírito. E Paulo mesmo, escrevendo aos Romanos, vai dizer para nós o seguinte: se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Se não tem o Espírito de Deus, não é de Deus. Nós só somos filhos de Deus por meio da ação e da atuação poderosa do Espírito Santo de Deus em nós, como nós já vimos alguns dias atrás, que é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então só há um Espírito, e é por meio desse Espírito que nós temos a salvação. Então, se você olhar o texto, no versículo 4, Paulo diz isso: há um só corpo, um só Espírito, como também fossem chamados numa só esperança. Há uma só esperança. É interessante que a nossa sociedade fala de muitas esperanças, enquanto na realidade a Bíblia, e Paulo nesse texto está dizendo que só há uma esperança. E Jesus Cristo é a única esperança. A nossa junta de missões tem esse slogan, né? Jesus Cristo é a única esperança. Todos os cristãos de todas as eras, de todos os tempos, sempre tiveram a mesma esperança. A única esperança de todos nós é que Jesus Cristo irá voltar para buscar a sua igreja. E Jesus Cristo estará reconciliando consigo todas as coisas, e nós iremos gozar de todas as benesses da redenção eterna. Louvado seja Deus por isso. Então, na segunda vinda do Senhor Jesus, nós seremos arrebatados, seremos transformados para nos encontrarmos com o Senhor nos ares, conforme diz as Escrituras, e nós então receberemos o nosso novo corpo. Os cristãos têm uma única esperança. E qual que é essa única esperança? Que irão morar com Deus para todo sempre, que terão as suas lágrimas enxugadas, que não sofreremos mais, não teremos que comprar medicamento, ir aos médicos, não passaremos mais pela dor da separação, pelo luto, não teremos mais frustrações, não seremos mais traídos pelas pessoas que se dizem nossos amigos, não sofreremos mais, não teremos contas a pagar, não sofreremos mais com o mal, com a maldade, com a violência. Não, nada disso, porque nós temos a esperança, e a esperança é que nós ficaremos com Ele para todo sempre. Então há uma única esperança, e essa esperança está aqui no Brasil, nos cristãos aqui do Brasil, nos cristãos espalhados pelo mundo. Quem é desse corpo, quem é de Jesus, quem confessou Jesus pela atuação do Espírito, tem essa esperança, e nós só temos essa esperança, a esperança de que tudo será restaurado de acordo com o plano de Deus. Então nós precisamos, como igreja, confessar publicamente que só há um corpo, que só há uma igreja, a igreja de Jesus, e não a igreja de homens, não a igreja de pessoas, mas a igreja de Jesus. E graças a Deus que nós temos buscado ser a igreja de Jesus, fazer parte daquilo que Jesus está fazendo no mundo. Há um só Espírito, precisamos confessar isso publicamente, precisamos confessar que só há uma esperança. E precisamos também confessar que só há um Senhor, está aí no versículo 5, há um Senhor. O povo de Deus só tem um Senhor, ou seja, Jesus Cristo é o nosso Senhor. É Ele quem manda, é Ele quem orienta, é Ele quem conduz, é Ele quem governa, é Ele quem pastoreia, é Ele que dá direção. É Ele que mostra o caminho a ser seguido, é Ele que nos leva às fontes das águas tranquilas, é Ele quem instrui como mestre, como Senhor, é Ele que nos conduz como um pastor. Ele é o nosso Senhor. O nosso coração e a nossa mente devem estar focados em Jesus, somente em Jesus, e assim nós deveríamos mortificar os nossos egos e os outros egos que desejam ser adorados. Deveríamos falar como Paulo disse lá em Gálatas: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Não sou eu que tomo conta da minha vida, eu não sou mais o dono de mim mesmo, eu me rendi, eu coloquei a minha vida nas mãos de Jesus. Por isso só há um Senhor. E quando alguém perguntar quem manda na Igreja Batista Nova Canaã, o que nós falaremos? A igreja de Jesus, e quem manda na igreja é Jesus, Ele é o dono da igreja. Quem manda na minha vida? Jesus.
Não adianta mais eu pensar e querer algumas coisas. Não, agora a minha vida não é mais minha. Eu entreguei o controle da minha vida, da minha existência. Espero também que você entregue a sua vida, a sua existência, o seu futuro nas mãos de Jesus. Só existe um Senhor, não existe outros senhores. Os outros senhores são idolatrias humanas. Só existe um só Senhor, e somente a Ele devemos a honra, a glória, a majestade, o louvor, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Ele é Senhor, e precisamos confessar publicamente que Jesus Cristo é o Senhor, e isso é um passo para dizer que nós estamos unidos nesse pilar, ou nesse fundamento. E aqui Paulo vai resumindo os nossos fundamentos. Só tem um corpo, só tem um espírito, só tem uma esperança, só tem um Senhor. E agora ele fala da fé, só tem uma fé. E fé aqui no sentido de credo e confissão, mas também fé no sentido de expressão da verdade. A nossa confiança pessoal em Deus é fruto da graça de Deus. Lembrando ainda Efésios, aqui no capítulo 2, quando Paulo diz para nós: porque pela graça de Deus nós somos salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Nós somos salvos pela fé. Então veja que a nossa fé repousa na graça de Deus. A nossa fé é dom de Deus, ou seja, a nossa certeza de que nós somos de Deus é ação dele, e por meio de Jesus e por meio da atuação do seu Espírito. Temos um só credo, temos uma só fé, e a nossa fé está estabelecida em Deus, e por isso nós olhamos pela fé somente para Jesus. Ele é o alvo da nossa vida. Nós cremos no Deus Pai, nós cremos na graça salvadora de Jesus, e nós cremos no consolo e no convencimento do Espírito Santo. Então nós precisamos, como igreja, por exemplo, confessar publicamente que a nossa fé está focada na Trindade, e esse é um passo para a gente mostrar também a nossa unidade. Em sexto lugar, Paulo vai falar para nós que há um só batismo. Veja que sequência maravilhosa de Paulo. E esse é o batismo que o Espírito Santo concede a nós no ato da conversão, momento esse em que nós somos inseridos no corpo de Cristo. Então, quando nós aceitamos a Jesus no nosso coração, como nós confessamos publicamente que a nossa vida é dele, nós somos então batizados no Espírito Santo. E nós já ensinamos isso aqui na nossa escola bíblica dominical, uma outra vertente no nosso país, muito comum, né, para falar que você precisa de duas manifestações, né, de dois batismos: o batismo na água, ou seja, o batismo bíblico, e o batismo no Espírito Santo, para que você tenha uma outra experiência com o Espírito Santo. Enquanto a Bíblia diz que no ato da nossa conversão, no ato da nossa entrega, nós somos batizados, ou seja, nós somos inseridos no corpo, na família de Deus. E Paulo vai dizer que nós fomos batizados em um só corpo, ou seja, nós fomos inseridos na igreja por meio do Senhor Jesus. Então há um só batismo. E algumas pessoas também acham que o texto aqui de Paulo possa fazer referência ao batismo físico nas águas, né? Como se Paulo então estivesse falando: só pode batizar uma vez e só pode ter um batismo, né? Particularmente eu não caminho muito nessa direção, porque para mim aqui o batismo não tem esse sinal público da fé nesse sentido, mas aqui o batismo está falando o seguinte: só tem um batismo. Sabe qual que é o batismo? É o dia que você se rendeu a Jesus e o Espírito Santo passou a morar na sua vida. Então você foi batizado no Espírito Santo. E aí vem o batismo público, inclusive somos batistas. O batismo público é essa confirmação da sua fé, essa pública confissão diante das pessoas. Então só há um batismo, e nós somos batizados no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nesse sentido. Então veja que Paulo está falando o seguinte: nessa igreja, que só tem uma igreja, que é um só corpo, só tem uma esperança, que só tem um só Espírito, que só tem um só Senhor também, só tem uma só fé e só tem um só batismo. E esse batismo é aquele que nós recebemos por meio do seu Espírito, quando ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E agora fazemos parte da família de Deus. E para encerrar, versículo 6, há um só Deus e Pai. É interessante Paulo falar o seguinte: Deus é o Pai de toda a igreja. Porque às vezes nós pensamos que nós temos uma relação
de intimidade com Deus e pensamos que essa relação é só nossa. É muito comum, inclusive, pessoas pensarem que são filhas únicas de Deus. E assim ela quer as bênçãos de Deus somente para ela fica com inveja do que Deus está fazendo na vida de outras pessoas. Para mim, aquele princípio do Salmo 23 é fantástico. O Senhor é meu pastor, e Ele sabe. Então, aquilo que eu não tenho é porque eu não preciso, porque se eu precisasse, o meu Senhor me daria. Então, aquilo que eu não tenho é porque eu não preciso. Então, veja, o que Paulo está querendo colocar aqui para nós é o seguinte: Deus é Pai, e se Ele é Pai, Ele sabe das suas necessidades. Nosso Senhor Jesus Cristo disse isso, que Ele é um Pai zeloso, Ele está cuidando, Ele é Pai de todos. Então veja, todos aqueles que fazem parte da família de Deus estão recebendo do cuidado de Deus. Por exemplo, você hoje recebeu o cuidado de Deus aí, onde você está, na sua caminhada, no seu dia, agora terminando o dia, né? Está começando a chover, está um clima frio assim, bem gostoso. Você recebeu o cuidado de Deus? É claro que sim, porque Deus é Pai de todos. Deus não tem uma cadernetinha lá que Ele fica falando assim: eu preciso abençoar esse, cuidar desse e esqueci desse. Não, isso nunca vai acontecer. Nós servimos o nosso Deus e Pai. Ele é Deus e Pai. Ele criou todas as coisas e Ele é Pai. Veja, porque essa expressão Deus é aquele que cria e a figura do Pai é aquele que cuida. Então, aquele que te criou vai cuidar da sua vida. Aquele que te formou, Ele vai sustentar a sua vida. O Criador dos céus e da terra vai cuidar da sua existência. Eu gosto do Salmo 24, quando ele diz: do Senhor é a terra e tudo que nela há. Tudo que existe na terra é de Deus, e Deus está cuidando. Prova disso é que nesse exato momento está chovendo, Deus está regando a terra para nos dar alimento, para nos dar água. Enfim, Deus está cuidando, porque Ele é Pai. Agora, olha que interessante, para encerrar: Ele é Pai de todos aqueles que creem, de todos aqueles que confiam, o qual é sobre todos. Ou seja, esse Pai está sobre todos nós que confessamos que Jesus Cristo é o Senhor. Ele está agindo por meio de todos, ou seja, Deus está usando a sua vida, e você deveria ser um canal de bênção na mão de Deus, um instrumento de bênção na mão de Deus, um vaso de bênção, para que Deus pudesse agir na sua vida e agir por meio de todos aqueles que confessam o Senhor Jesus. Ele está sobre todos, Ele é Pai de todos, Ele age por meio de todos e Ele está em todos. Que bênção! Então a unidade da igreja está fundamentada nesses versos e nós precisamos nos esforçar com diligência para manter e preservar a unidade da igreja. Isso é fruto do Espírito Santo de Deus. Então, pessoas que são cheias do Espírito Santo de Deus sempre lutarão, sempre preservarão a unidade da igreja. Pessoas que estão deslocadas do Espírito Santo, estão esvaziadas do Espírito Santo de Deus, vão gostar de briga, de confusão, de intriga, de fofoca e tal, enfim, pode colocar um monte de coisa nesse parênteses. Agora, quem é de Deus vai buscar o quê? Uma vida de humildade, de mansidão, vai ser uma pessoa paciente, vai ser uma pessoa que vai suportar em amor, vai se esforçar, fazer de tudo. E aí eu me lembro da expressão de Paulo e encerro com aquela expressão: no que depender de vós, tende paz com todos. Vamos trabalhar, vamos nos esforçar para que a paz reine sempre no seio da igreja, porque a unidade do Espírito está vinculada, é no vínculo da paz. Que Deus abençoe a minha vida, a sua vida. Amém. Amém.